Oi pessoal, eu vim aqui neste vídeo apenas fazer um complemento. Eu acabo de gravar um vídeo para a apresentação de um e-book, ao qual eu estou falando sobre oração. O e-book é exclusivo para pais ou para cuidadores ensinarem filhos, crianças e adolescentes no caminho da oração. Depois eu vou disponibilizar aqui no canal para vocês conhecerem este material. Eu vim aqui apenas para complementar, para que o vídeo lá não ficasse tão longo. É um vídeo de apresentação deste e-book. Então eu quis apenas complementar, fazendo este outro vídeo, falando a respeito dos motivos que me trouxeram a fazer esse trabalho, a criar este e-book. Eu não produzi o roteiro dessa vez, então me perdoem se ficar com algumas falhas ou alguns cortes fora do normal. Como eu disse no vídeo de apresentação, eu tenho um histórico de oração, de busca a Deus, que foi ensinado para mim desde a minha infância. Os meus pais me levavam a orações, me levavam em montes, me levavam em vigílias, nós fazíamos cultos domésticos. Então todo este ensinamento foi me moldando e foi sendo trabalhado dentro do meu coração, aonde foi um assunto que ficou enraizado e foi o chamado de Deus para mim, né, de viver esse relacionamento, de ter uma vida de oração. Hoje, neste ano de 2025, nós vamos completar 34 anos de fé. Então, essa é toda uma jornada, uma caminhada na presença de Deus. O e-book, ele nasceu agora recente, exatamente entre 2024 e 2025. Mas tem um outro histórico, né, a qual eu já trabalhava com projetos de oração desde o ano 2000. No ano 2000 foi a primeira vez que eu fiz um grupo de oração na minha igreja, a qual nós fazíamos juntos com os jovens. O nome do grupo era equipe.com. O .com era de Círculo de Oração da Mocidade. Me perdoem, o ano exato 2004. Eu tenho inclusive o convite escrito a punho desse chamado, quando eu convidei os jovens para fazerem essas orações. Nós ficávamos meia hora após o culto e fazíamos dentro da igreja mesmo um período só de oração. Eu fiz a confusão com o ano 2000, porque no ano 2000 foi quando o Senhor fez um chamado específico na minha vida, que eu não vou contar neste momento, é numa outra ocasião, quando o Senhor preparar. Então eu passei todo esse período do ano de 2004 fazendo esse trabalho de oração. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui para vocês um recorte deste convite. E se eu conseguir disponibilizar em PDF, eu vou deixar anexo no vídeo. Então, de lá para cá, eu sempre tenho me envolvido neste assunto. É uma inclinação do meu coração. O Senhor faz com que o meu espírito se incline para isso. Então, é isso que eu tenho experimentado durante a minha vida, a minha jornada com Deus. E de lá para cá, eu tenho muitas outras histórias para contar, de orações, de grupos a qual eu fiz parte. Gostava de fazer reuniões na casa dos meus amigos, onde nós nos juntávamos para orar, para fazer culto doméstico, dentro da minha casa também, com meu filho. Foi uma coisa que Deus sempre me levou a fazer, o meu coração sempre se inclinou para isso. E até dentro de uma empresa também, uma vez, eu me juntei com alguns colegas e nós fazíamos 15 minutos de oração durante o horário de almoço.
Isso foi mais ou menos entre 2007 e 2008. Eu sempre estive com o meu coração envolvido em oração e eu tenho aprendido algumas coisas. Ainda não aprendi tudo, tenho muita coisa para aprender, mas acredito que eu já tenho um material, algo que eu possa compartilhar e ajudar as pessoas a aprenderem, a praticarem, a andar neste caminho. Como eu falei no vídeo de apresentação, a oração, ela é uma das bases principais da nossa vida com Deus. Ela é uma das bases principais do cristianismo. Então, nós precisamos viver na prática da oração. Um dos outros trabalhos também desta minha jornada foi em 2019, eu montei um grupo de oração específico para nós orarmos pelo Brasil. Então, nós fizemos um ano completo de orações específicas voltadas ao Brasil e a todo o governo, a toda a estrutura de governo do Brasil. Também foi um período muito importante, que eu aprendi muita coisa sobre oração, que o Senhor me fez crescer bastante naquele período. Então, essas são algumas das minhas experiências neste assunto. Não vou conseguir lembrar de todas aqui, porque não fiz aqui não fiz um roteiro, né, de toda a minha história. Prometo que depois eu vou fazer uma coisa mais detalhada. Mas, voltando ao tema do e-book, né, o porquê que eu desenvolvi. No ano de 2023, no finalzinho do ano, o Senhor me fez lembrar do trabalho de oração que eu tinha em 2004, e eu fui falar com o pastor da igreja, né, onde eu congrego, a respeito do meu trabalho de oração, que o Senhor estava movendo meu coração para aquilo, só que Deus tinha me dado uma palavra específica, e essa palavra é lá em Samuel, é a história de Samuel, quando Deus chama Samuel e ele pensa que é Eli que está chamando ele. Então, o que essa história fala? Que Deus começou a chamar Samuel, e Samuel, por ser tão pequeno, ele ainda não compreendia o que era ouvir a voz de Deus. Então, foi esta palavra que o Senhor me trouxe. É uma palavra que eu parei para meditar e o meu coração queimou fortemente por essa história. E foi o que Deus pôs dentro do meu coração. E as crianças, os adolescentes, eles precisam aprender a ouvir a Deus. É uma coisa que deve ser ensinado, porque Deus deseja falar com eles. Então, eu apresentei isso ao pastor, e quando eu levei esse assunto para ele, no meu coração, o desejo era de dar uma palestra. Eu falei, eu vou fazer uma palestra para os adolescentes da minha igreja e vou falar a respeito de oração. Preparei então este material, toda uma palestra que eu dei no ano de 2024, apresentei e deixei essa palestra guardada em casa. E foi passando o tempo, foi passando os meses, e eu gosto muito de escrever. Então, eu tinha outro conteúdo também escrito, outros materiais, e eu senti no coração de que eu deveria fazer um e-book, de que eu deveria deixar aquilo registrado. Então, este foi o caminho para chegar até este e-book. Por isso que eu concluí e estarei disponibilizando ele nos meus canais, né, nos canais digitais. Acredito que não vai ficar apenas nele, o Senhor vai preparar para eu produzir outros materiais, conteúdos necessários, porque a palavra de Deus, ela precisa ser ensinada. Nós estamos num período de que a verdade e o ensino genuíno do Evangelho, ele tem que ser pregado em todo o tempo. Nós precisamos falar, porque se nós recuarmos, aqueles que estão
enganando, aqueles que estão ensinando coisas erradas, aqueles que estão se desviando do que Jesus ensinou, eles vão continuar ensinando, eles vão continuar falando das suas ideologias. Então nós que nos dispomos a realmente viver o que Jesus ensinou, nós não podemos ter medo de falar a verdade genuína conforme Jesus ensinou. Então, essa é a história por trás do meu primeiro e-book, Orando Juntos, Transforme a Vida dos Seus Filhos. Eu vou até ler exatamente como eu escrevi. A ideia, quando começou a surgir, é 1 Samuel 3:8, que diz: o Senhor está chamando, que foi aqui que Samuel começou a ouvir Deus chamar por ele. E aí Samuel fala: fala, Senhor, que o teu servo ouve. É uma passagem maravilhosa. Então eu coloquei aqui como resumo, né, que era ensinar oração como estilo de vida. Este é um dos objetivos, né? Pedir a Deus que conceda uma experiência pessoal com Jesus ainda na adolescência, que foi o meu caso, né? Eu tive experiências, não foram apenas uma, com Deus ainda na minha infância e ali no início da minha adolescência. Despertar os adolescentes para serem usados na manifestação do reino de Deus, através da comunhão com Deus, conhecer de perto o Espírito Santo. Benefícios: edificar o corpo de Cristo, cuidar desde cedo da maturidade espiritual de nossos adolescentes. Então, foi um início de projeto. Eu vou deixar aqui, ó, para vocês visualizarem. Pronto, ficou bom aí. Foi esse o início, né? O rascunho, lá em 2023. Então, hoje já é um e-book pronto. E eu quis compartilhar com vocês, para que também as pessoas que adquirirem este e-book possam vir aqui depois e ver essa segunda parte de vídeo, para que eles entendam aí toda a história por trás deste livro. E eu espero que abençoe a vida de muitas crianças e muitos adolescentes possam crescer estruturados, conhecendo a Deus de perto, tendo uma vida de oração, desenvolvendo esse relacionamento com Deus, porque oração se trata de um relacionamento, não é só falar com Deus. E é isso que eu quero ensinar, e eu tenho falado lá no e-book. Estou muito feliz pelo Senhor ter me dado essa graça de ter concluído e estar colocando aí em prática. Não tem sido fácil, é um desafio, mas o Senhor tem estado comigo e tem me dado graça para fazer. Então é isso, é um vídeo mais explicativo e compartilhando um pouco com vocês da minha história, da minha vivência com Deus. Agradeço vocês que têm me acompanhado neste canal. Espero que vocês curtam os outros vídeos, escutem os outros vídeos deste canal. Tem sido bênção, tem sido coisas que Deus tem dividido comigo e que possa edificar a sua vida, a sua caminhada com Jesus. Então vá lá, tem vários vídeos já aqui gravados. Não esquece de ajudar no engajamento dos vídeos, dar o like, se inscrever no meu canal, deixar um comentário para que este canal cresça e ele possa atingir e abençoar muitas outras pessoas. Foi um prazer estar aqui com você mais uma vez. Deus te abençoe. Fica com Deus. Tchau! Eu só quero uma coisa, te contemplar, Senhor. É lindo esse hino. Tudo passa, tudo se vai,
só você permanece.